O Galo, que tem vários jogadores convocados, né? O Savarino, o Vargas e agora também o Alonso. E, portanto, esses jogadores acabam também dando já aqui um link para a gente poder levar para esse lado que você estava falando, Rafa, de calendário. Porque aqui no Brasil, o campeonato, nada para com a data FIFA. Mas aí fica essa questão, pô, traz um elenco desse, um elenco que é forte, que é importante, tem jogo importante, mas aí tem que servir a sua seleção. Aí o clube fica na mão muitas vezes, porque o jogador precisa servir também a sua seleção e tem o sonho de jogar na seleção, enfim. Falando de forma esportiva, né, no que isso importa tanto para o jogador quanto para o país, é relevante. Não, mas você não pode se posicionar entre o jogador e a seleção. Então, mas os Isso é clubes, horrível. ficam com aquela coisa, pô, mas eu preciso do jogador. Pô, a gente tá pagando um monte aqui para ter esse jogador. Milhões e milhões. Eu preciso dele, é uma peça importante. Quem é que tem que se mexer para que o calendário respeite as datas FIFA? Pet. Os clubes. Os clubes, né? Gostei. Só que você não vai fazer isso Clube. sozinho. Você tem que conseguir se movimentar em conjunto. Só que só se milita em causa própria. Você só se mexe quando o seu é prejudicado. Quando o outro é prejudicado, você fala, pô, acontece, infelizmente. Historicamente é assim, Rafa. Sim. Por isso agora, cada um só olha o seu, né? E depois, em vez de se juntar, porque vai tocar um dia, ou um ano, o outro clube. É o Flamengo, é o Palmeiras, é o Atlético, o Santos, o Corinthians, vai tocar alguns. Então tem que se mexer, tem que acertar isso. Porque realmente clubes são prejudicados. O Flamengo já expressou isso publicamente, protesto e tudo, não foi atendido. E agora o Atlético também perde esses jogadores. E esses dois jogadores, o Júnior Alonso na zaga, titularíssimo, quando não são titulares algum deles, né? O Vargas, o Savarino, entra do banco e resolve o jogo. O Vargas entrou e resolveu o jogo agora, 3 pontos importantíssimos. Então, vai prejudicar o Galo nessa reta. Agora pensando no Vargas, no Alonso, enfim, no Savarino, qual é o tamanho dessa perda para o Atlético Mineiro, né? Eles vão ficar fora de 2 partidas, 2 rodadas do Brasileiro, contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense. Tudo bem que o Galo tem ali uma gordura boa, né? Eu também tenho uma gordura boa para queimar. Rafael, então, nem se fala. Mas, enfim, falando em pontuação, que é o que interessa aqui, né, para o futebol brasileiro, o Atlético Mineiro tem uma pontuação interessante. Fala, Pet. Você quer também falar das suas gordurinhas? Não, dessa pergunta, quanto é importante essa perda, né? Quanto significa essa perda? Qual é o tamanho da perda desses 3 jogadores nesses 2 jogos, né? Tecnicamente podemos falar, né? Podemos comparar com o Flamengo. Imagina o Rodrigo Caio fora, que é o Júnior Alonso. Imagina lá na frente fora o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o De Arrascaeta, o Gabigol, um dos dois. São 2 jogadores importantíssimos. Então, é perda muito grande. Para você, Rafa. Então, pela situação do campeonato, para o Atlético é muito mais cômodo jogar mesmo com as ausências. Né? Porque a gente falou tanto do elenco, da força do elenco. Exatamente. E o Alonso é muito importante no sistema defensivo. E não estou desmerecendo aqui o que é a qualidade tanto do Vargas, o Pet falou, entrou e definiu o jogo, como do próprio Savarino. Mas o Cuca tem usado pouco, né, os pontas abertos, né, os pontas dando amplitude nesse jogo do Galo nos últimos tempos. Então, mesmo quando o Keno é utilizado, ele acaba sendo alguém que fecha muito na diagonal como segundo atacante, né, para dentro, em direção à grande área. O Savarino acaba tendo menos oportunidades pelo lado direito do que já teve em outros momentos, né, dentro do Atlético Mineiro. Então, eu acho que é administrável, sabe? E muito por isso a gente tem um Flamengo que acaba sentindo mais as ausências, jogando contra a manutenção do calendário, e a gente tem um Atlético que administra melhor as ausências, jogando a favor da sequência dos jogos. Né? Então, um sofre, outro administra. É isso. Não é que não sofra, mas acho que se sente numa situação, até pela vantagem construída, de acomodar melhor as ausências. Né? Porque tem referências importantes que permanecem dentro do grupo, que permanecem como titulares. Muito bem. Você também pensa nessa linha de um sofre e o outro administra, Pet, ou não? Rafa tem razão, tem jogador, mas quando o Keno estava machucado fora, algum jogador se machucar agora
um dos titulares, um Nacho, o Hulk, claro que perde muito superior. Mas, por exemplo, esses que não são titulares, eu fiz comparação com titulares do Flamengo, mas perda é importante. Mas o Michael, por exemplo, nesse momento, quanto significa para o Flamengo? Antes dessa temporada, não, mas esse momento com o Renato, quanto significa? Imagina o Michael fora. Então, não tem uma peça importante que pode entrar, ou pode começar o jogo e te definir o jogo, te fazer uma diferença, como esses de vez em quando fazem. Então, compactação, só entrosamento do time. Agora, claro que tem opções. Keno agora está machucado, mas vai recuperar, não é muito grave. Mas a ausência deles são jogadores bons e foram fundamentais em vários momentos nessa campanha do Galo e trouxeram pontos importantíssimos. Então, você perde esses jogadores, acho que Galo não aceita, tranquilo, eu tenho outros jogadores, esses não são titulares absolutos, eu tenho um time bom, elenco bom. Ninguém pensa assim. Todo mundo, Cuca principalmente, Cuca quer ter tudo na mão, todos os jogadores, para fazer o que ele bem entender e tem opções para não ter nenhuma desculpa depois.